Fechado com lateral. Vasco busca um meio-campo. E um nome que já foi especulado no Vasco volta à situação, volta ao radar e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre uma dívida que vocês vão ficar de boca aberta. Essa informação veio aqui, a gente teve essa imagem, vou trazer aqui para vocês verem, de R$300 que o Vasco não pagou. Complicado, meus amigos. Vamos falar também sobre apagamento de dívida, né? Enquanto não pagou 300, teve uma dívida que foi paga. Mas o Transferban pode chegar nas próximas horas. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. Sempre um prazer ter você junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco, trazer informações do Gigante da Colina. O Vasco que treinou hoje, normalmente, né? Tá uma dúvida, eu já vou deixar uma pergunta aqui. Se você fosse o Ramon Dias, você mudaria o gol? Você colocaria o Ivan no lugar do Léo Jardim? Tem muita gente falando sobre isso. Eu acho interessante botar esse debate aqui já no início. Quero que você deixe aqui nos comentários, que eu quero ver como é que tá a temperatura da galera. Porque tem muita gente dizendo aí que o Léo Jardim já merece um banco de reservas e com essa mudança de comissão técnica poderia ser agora. Mas enfim, o Vasco continua no mercado e as negociações pelo lateral Jefferson adiantaram e Jefferson deve ser jogador do Vasco. Ele inclusive deu uma entrevista à galera da Atenção Vascaínos falando sobre sua vontade de vir ao Vasco, que vai fazer um jogo, ia fazer um jogo e ia ser liberado nessa próxima quinta-feira, após o seu jogo. Então Jefferson deve ser sim contratação do Vasco para o ano, para compor o elenco, né? Ficar ali como a sombra do Piton para o restante do Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco está tendo muita dificuldade, né, de contratar jogadores, já tomou não de Lanzini, ainda vai ao mercado buscando outros nomes, tem que buscar um 9. Até agora a situação de Pedro Raul ainda não se confirmou, mas o Vasco vai ter que buscar um jogador no mercado. O nome voltou à tona. Hoje a galera do GE trouxe a informação que inclusive o Ramon Dias teria ido conversar com esse rapaz que está aqui do meu lado, você está vendo ele aqui, o Praxedes. E a informação que eu pude saber, né? A galera do Bragantino tá dizendo que não sabe de nada, né? Não sabemos e tal, mas segundo o GE, que é uma fonte segura, né? Uma fonte que é um dos maiores periódicos esportivos do Brasil, né? Diz aí que o Ramon Dias, inclusive, foi encontrar com o Praxedes quando ele estava no Rio de Janeiro, no último sábado, para jogar contra a equipe do Botafogo, conversou com o jogador e estaria tentando trazê-lo para o Vasco. Ele já foi um interesse do Vasco, na época que o Maurício Barbieri estava aqui, em 2 vezes, na primeira janela, agora também. Depois foi descartado e agora volta ao circuito. Vamos ver se essa negociação vai à frente ou não. Como eu disse, procurei algumas pessoas do Bragantino que dizem que não sabem, né? Não sabe. Pode ser que esteja segurando o jogo aí para não dizer sobre uma possível negociação com o Praxedes. Mas enfim, eu quero sua opinião aqui, quero saber o que é que você acha de uma possível contratação do Praxedes pelo Vasco da Gama. Sobre Oscar Romero, apesar de estar se falando muito aí na Argentina que o Vasco quer, que ele vem para o Vasco, que o Ramon Dias tinha pedido. O Merlot trouxe uma informação muito interessante, que é também a que a gente tinha, que não tem nenhuma... o nosso técnico, né, o Ramon Dias, não queria o jogador, né? Não aprovou o jogador. Então, vamos ver. Tá se falando muito aí, troca de Orelhano. É como eles estão falando muito, né? Estão falando durante a semana. Orelhano vai sair do Vasco. Quando você pergunta o Vasco, você diz, não temos negociação. Se vir, vai ter que pagar. Então, é como eu falei. Não dá para confiar muito. Os argentinos estão querendo virar um news vascaíno lá. Mas, enfim, no Vasco não se confirma essa história. Disse muito que o Oscar Romero não deve jogar no Vasco da Gama. Falando sobre a situação de dívidas, o Vasco pagou hoje, também informações que a galera da Atenção Vascaína trouxe, a dívida do Léo Jardim, né? O Vasco pagou hoje não, pagou no último sábado a dívida do Léo Jardim, que poderia ter transformado o Vasco tomando um Transferban. O Vasco pagou em cima da hora o que devia ao Léo Jardim.
mas foi notificado hoje pela FIFA, o próprio presidente do Nacional confirmou isso com todas as letras, para apagamento da dívida do Pumita. O Vasco não pagou $900 mil que deve ao Pumita, mais 18 mil aí, mais 5% de juros, e vai ter 45 dias a partir desse... Foi do dia 17 que eles deram o transfer ban, né, que a FIFA notificou. Ele tem até aí mais 17 mais 45 dias para pagarem ao Nacional. Aquela, cara, o Vasco, quem tá à frente do Vasco parece que tá brincando, né, com a situação do Vasco. Sabe por que eu tô falando isso? Vou botar na tela aí pra você ver. Um título protestado de R$300 contra o Vasco. R$302. Aí eu digo a você, isso pode manchar a imagem do Vasco, cara. Não dá pra brincar com isso. Isso vai virar chacota em tudo que é lugar, se não já virou. Essa imagem foi dada em primeira mão pelo Vinícius Aroche nas suas redes sociais. Pode, cara. R$300 não pagou. Aí eu digo, a gestão da Vasco SAF gasta milhões para manter o operacional só daquela questão daquela sede muito bonita que eles fizeram, de todo o aparato que trabalha ali, mas não tem dinheiro para pagar R$300, 70 mil daquela reforma que eles fizeram lá, e também é um título protestado. Não tem para fazer umas melhorias no CT. Como é que pode? Eles estão achando que eles estão gerindo uma fábrica de pão? Um posto de gasolina? Tudo menos um futebol. Quer dizer que pode gastar milhões para manter uma sede de administrativa, pode gastar milhões para manter um operacional administrativo, mas não pode gastar milhões para comprar jogador, para melhorias no futebol. O que é que essa galera tá pensando, hein, gente? Eu falo isso há muito tempo, né? Tem gente que me chama de maluco, isso e aquilo. Mas aí agora os grandes canais também estão falando sobre isso. Eu não tô aqui querendo ser contra o Vasco, jamais. Eu quero pelo Vasco, e por isso que a gente fala isso há muito tempo. Tem gente que tá achando que o Vasco virou um centro comercial e não é um clube de futebol. Tem que investir no futebol. Se o futebol não anda, você pode pagar 50 milhões no seu administrativo, que não vai adiantar. Se o futebol não anda, o administrativo não vai ter dinheiro. Então, vamos parar de achar que a gente está administrando a quitanda, que não é. É um clube de futebol. E só para terminar esse vídeo aí, volto a dizer, o Vasco deve ter o seu jogo sim com portões fechados, contra o Atlético Paranaense. E nesse momento o Vasco continua no mercado, mas com muita dificuldade. Não acredito que virá grandes nomes. Se virar, eu vou me surpreender muito, porque todo mundo que a gente conversa diz o seguinte: Vasco não dá garantias. Aí fica difícil. Então é isso, gente. Tamo junto. Aquele abraço. Saudações vascaínas. E até a próxima. Valeu.